Santos. Hoje nós temos no nosso Fásio, representando a Associação dos Engenheiros de Santos, engenheiros e arquitetos, né? Pessoal, é um extremo prazer recebê-los. Vocês são colegas de outros momentos profissionais específicos meus. Então, a Associação Comercial os recebe de coração e eu de 3 corações, porque eu tenho muita estima por vocês dois de verdade. Bom, para o nosso papo aqui de hoje, a gente gostaria de compartilhar com todos que nos assistem o que a Associação dos Engenheiros e Arquitetos representa para Santos, quais são, as suas atividades hoje, qual que é o papel realmente da Associação dos Engenheiros. E você agora, atualmente como presidente, o que você traz de novidades? Bom, boa tarde, prazer estar aqui, obrigado pelo convite, para nós aqui da Associação de Engenheiros e Arquitetos de Santos. É uma honra estarmos aqui contigo hoje, no programa aqui da Associação Comercial. Então, agradecer a Andréia, aproveitar e agradecer também o amigo Mauro Samarco, o Adalto, o Eduardo Lopes e toda a equipe da ACS, que sempre foram muito abertos para a gente, agora na Associação de Engenheiros e mesmo antes também em outros... ao longo aí da carreira, em outros momentos, exato, sempre muito solícitos à Associação Comercial. Bom, e com relação à Associação de Engenheiros e Arquitetos de Santos, atualmente estou como presidente da associação, a Ana é nossa diretora de meio ambiente, e na associação, na Baixada Santista, nós somos em torno de 13 mil engenheiros, sendo que em Santos em torno de 11.500. Com relação aos arquitetos, estamos na faixa de 4 mil arquitetos na Baixada Santista e 2.500 arquitetos em Santos. Uau! Então, a grosso modo, esse é o público que nós representamos num primeiro momento como nossos associados e o setor. E claro que a gente está, nossa vocação, nós discutimos, trazemos pautas importantes para a nossa região, para a nossa cidade e para a nossa área de atuação. Perfeito. E nós temos uma coisa que destaque, que a Associação de Engenheiros e Arquitetos, ela em todas as grandes obras, nos grandes momentos da história de Santos, ela se faz presente. Então você vê que até agora o túnel, eu tive um tempo, passei um tempo em Maceió e quando eu retornei aqui para Santos, eu acho que todos sabem que eu era do IBAMA, E eu vim naquela época, quando eu cheguei em 2002, já se falava muito no túnel ou na ponte. E era discutido dentro da Associação de Engenheiros. Então, ela tem um histórico muito valioso para toda a nossa cidade e essa preocupação de toda essa categoria que é a classe de engenheiros e arquitetos é muito importante para a formação de uma cidade, principalmente porque eu costumo dizer, sabe, André? Deus era engenheiro, Mas só que o arquiteto foi lá e deu que eu sou arquiteto, afinal, Deixou mais bonito, Então, é muito importante. Às vezes, as pessoas não têm noção da importância da Associação de Engenheiros e Arquitetos, Então, essa é também uma das vertentes que é muito importante. E para ser um associado da Associação dos Engenheiros, o que o profissional precisa fazer, precisa ter? Nós temos, a grosso modo, 2 modalidades de associativismo. Então, é possível se associar quando ainda é estudante, por exemplo. Olha que legal! Então, já está no meio dos profissionais. Já está no meio. É um belo networking. Exato, já começa a ter essa troca. E aí, quando ainda está na faculdade, então, inclusive, tem 50% de desconto, Então, tem uma anuidade reduzida. E para quem já é graduado, já é formado, aí também é possível ser sócio, engenheiro, arquiteto, agrônomo. Então também temos essa possibilidade. Bacana, muito legal. Também a associação, ela só não leva ao associado ou até convidados, pessoas que podem participar dessas palestras, desses eventos, Como também ela oferece, nós temos a barraca de praia,
que fica ali no Canal 3, então que todo o final de semana tem sempre uma atividade, tem os jogos ali na frente, então ela oferece essa parte todinha que é interessante uma associação, festas marcantes, como agora há pouco tempo tivemos uma feijoada da Associação dos Engenheiros, todos podem participar, e a festa junina, então tem vários eventos que uma associação normalmente teria, que é para contemplar todos os associados e seus convidados. Então é bem interessante, porque ela só não fica, ela não fica só naquele rótulo de informação, de formação, né? Sim. E sim na parte expositiva também e toda uma parte gostosa de se curtir. Seria isso. Até pegando um gancho da barraca de praia, como a Ana comentou, então na nossa barraca ali em frente a Joinville, né, que é um local famoso aqui em Santos, tradicional, né? Então na barraca, por exemplo, né, para quem é associado, então a gente tem pranchas de stand-up, então tudo liberado, né? Então o associado pode utilizar. A gente tem ali uma barraca de beach tênis, então a gente, né, promove algumas atividades na barraca de praia, que são bem legais, né, saudável. Como a Ana comentou, a gente tem essa frente, né, a feijoada, a frente de atividades sociais e também de atividades técnicas, por exemplo, né, uma visita técnica ao Parque Palafitas, né, que a gente está organizando. Vai ter uma visita técnica no dia 1º de agosto, amanhã, mas que para o programa já vai ter passado, né? Então vai ter uma visita técnica ao Senep, que é aqui do Porto de Santos, né? Então a gente também promove também, né, ações tanto no social como na parte técnica, né, para trazer aí os associados e os convidados, né, e a sociedade. E aí também vendendo mais um pouco o peixe aqui do associativismo na associação. Então, para quem é sócio, por exemplo, não paga o estacionamento, então tem vários benefícios também que no final vale a pena, tanto pela oportunidade, né, de troca de experiência técnica, o social, e também essa questão de desconto, né, não pagar o estacionamento, esse tipo de coisa que também vai ajudando a fazer, né, valer mais ainda a pena se tornar sócio da nossa associação. E também está tendo uma abertura, por exemplo, nós recebemos agora, a semana retrasada, né, o comandante da base aérea da Polícia Militar, que é o Águia, né? Comandante do Águia com a equipe dele. Então, nós fechamos também de irmos lá visitar, levarmos os associados a irem conhecer o que é todo esse trabalho da Polícia Militar dentro da nossa cidade, aliás, da nossa Baixada Santista, né? Porque eles atingem a todos. Então, houve esse convite. Então, vai ter também esses grupos que vão ir lá na base de Praia Grande, lá onde fica o helicóptero Águia. Muitas ações, olha quanta programação. Bom, nós vamos para um rápido intervalo. Fica o convite à sociedade para tudo isso que o André e a Ana Angélica trouxeram. Vamos aproveitar a Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Santos. Voltamos já já. Voltamos agora com a CS na TV, com o nosso bate-papo com a Ana Angélica e o André De Fazio, neto, porque temos o pai, o filho e o vô. Meu vô era André, foi André, meu pai André, eu sou André e meu filho André. Eu adoro criativo. Seu pai, eu acho seu pai é uma pessoa muito fofa. 3 sumidades. Nossa, eu gosto muito do pai dele. Bom, vamos retomar o nosso papo, pensando aqui sobre a agenda da Associação dos Engenheiros. Quais ações referentes à sustentabilidade vocês estão em atuação, para que o público possa conhecer um pouco mais da Associação dos Engenheiros, né? Já falamos aqui sobre várias ações, inclusive as sociais, que são voltadas à sociedade, ao público em geral, né? E o que a gente tem de sustentabilidade, porque ficou claro, né, a necessidade de andar junto com o assunto engenharia e arquitetura. Excelente, com certeza. Bom, e da associação, então, antes de entrar em sustentabilidade, eu vou comentar um pouco sobre acessibilidade. Uau! Né? Então, com relação à acessibilidade, né, nós estamos instalando, né, na Associação de Engenheiros o elevador, né, que legal. Que a gente ainda não tem um elevador, então já compramos o elevador, né, em breve já começa a obra para instalação.
Então, com isso vai facilitar bastante a questão de acessibilidade. Sim. A associação. E aí, a reboque disso também, né, o CREA voltou para a associação. Então, o CREA, antigamente ficava na associação, depois ele foi para um outro endereço e agora, alguns meses atrás, ele retornou para a associação. Então, lá agora está efetivamente, né, o One Shop Stop para a casa do engenheiro, do arquiteto, do agrônomo. Então, o CREA já está fazendo também os atendimentos lá na associação. E aí, mais um ponto com relação, né, à acessibilidade, CREA, etc. Então, nós também estamos implementando aqui na associação o CREA Lab. Então, vai ser um espaço de coworking para todo profissional, né, disponível para todo profissional poder utilizar, né? Então, vão ter lá salas de coworking, salas de reunião, impressoras, né, etc. Toda a estrutura para os profissionais poderem trabalhar lá de dentro da associação. Então, o CREA Lab também, né, a ideia é a gente, né, cortar a fita, digamos, ainda esse ano, né, tanto do elevador, CREA Lab. Então, estamos trazendo tudo para a associação, né, para a gente nos preparar para os próximos 88 anos, né? Estamos fazendo 88 esse ano, então que vamos continuar aí sempre nos atualizando, né, para continuar aí dando prosperidade. E com relação à sustentabilidade, né, recentemente, a gente ficou muito feliz, né, Ana, que a gente assinamos recentemente com o município o Manifesto ODS, né, com o Fábio Tatsubo, Associação Comercial, né? Então ficamos muito felizes com esse movimento. Com a tribuna. E na semana passada, nós também aderimos como signatários do Manifesto ESG, junto com a autoridade portuária, né? Então, para a gente fica muito feliz dessas ações, né? Tanto de fazer o manifesto e também, claro, né, de trazer, né, esses desafios para dentro de casa e, né, dar conhecimento para os associados, né, para todo mundo, né, caminhar nessas direções. Inclusive o nosso estatuto, né, que tivemos um aprimoramento do estatuto da associação recentemente, semana passada, e incluímos também questões de ODS e ESG para dentro do nosso estatuto. Então fica tudo bem aderente, né, aos nossos movimentos com o estatuto da entidade. Então isso é muito bom. Isso é ESG, ir para o estratégico, né? E essa parte ambiental, a gente hoje sabe que é fato. Né, é o assunto que no mundo global. E nós também estamos junto com o Santos é Azul. Isso é bem forte, que é o Blue Economy. Recebemos Matias e Gerson aqui. Então, e a gente agora, a gente está selado mesmo, e nós estamos fazendo parte de uma leva de mais de 100 países no mundo. E estamos servindo de referência, porque ele iniciou no Rio e depois eles viram a importância de Santos com o porto, com toda a nossa, a nossa infraestrutura, né? E aí trouxeram justamente para a Associação dos Engenheiros, nós conseguimos trazer o Guten Power, que é o idealizador desse projeto. E estamos virão feiras aí especiais, participação do Blue Economy, que é a Blue Santos, que está intitulado Blue Santos, em alguns eventos grandiosos que vêm aí pela frente. Vocês estarão conosco no Festival de Cultura Oceânica. Com certeza. Por favor, não tem como ficar de fora. Exatamente. Né? E dentro da Associação dos Engenheiros também, um passarinho verde me contou que vocês também estão fazendo mudanças, procurando fazer ajustes, né, em relação ao meio ambiente, para que as instalações também estejam, né, atendendo e exemplificando, né, para todos que a frequentam, né? Exato, que até a Associação Comercial, além de ser uma entidade irmã, né, nossa amiga, também é nosso benchmark, né? Um dos nossos benchmarks é a Associação Comercial. Então, até nessa questão, né, igual vocês fizeram e agora estamos fazendo, então a ideia, né, aderindo ao Manifesto ESG, ODS, então tem, né, vários movimentos. É um movimento, claro, a gente trazer isso para os nossos associados e explicar muitas coisas, até já são feitas, por exemplo, né, para começar uma obra, pensando na engenharia civil como pura, assim, né? Então, para começar uma obra, por exemplo, a empresa tem que PGRCC, né? Ele tem que aprovar onde que vai dar
né, para onde vai o resíduo, a destinação dos resíduos, por exemplo. Então, já tem muitas ações que já são aderentes ao ODS, ESG. Então, vocês estão dando força para que isso se transforme em prática efetiva. E começar a medir também para ir lá para o ranking, que Santos é uma das cidades mais bem posicionadas do Brasil com relação ao ranking global de ODS, né? Isso sim. Então, um movimento é a gente trazer, muita coisa já é feita, então é mais a gente começar a medir para trazer para essa outra régua do ODS, por exemplo, né? Mas são atividades que já são realizadas pelos associados. E também temos que pensar, como a Associação Comercial fez, né, super bem, pensar também na associação em si, né? Então, dia a dia, no dia a dia nosso, exato. Claro. Então, a gente está, né, agora mapeando para poder implementar, né, essa parte de sustentabilidade, né? Então, gerar menos resíduo, né? Então, a gente já faz algumas atividades, mas a nossa ideia é implementar mais coisas, né, para poder ter ali um impacto menor possível no reutilização ambiente. De água, podemos pensar também como, seguindo a associação comercial, que tem um trabalho excelente, aliás, é só parabenizá-la, né? A toda a equipe. Com certeza. E a parte de energia solar. Vamos ver, estamos estudando mais com afinco toda essa parte que ainda é nova, então tem muitas coisas ainda para desenvolver na questão das torres para carros elétricos lá no estacionamento. Uhum. Então, nós temos que ir com segurança, com base e fazermos o melhor possível para atingirmos até a exemplo do café que vocês estão fazendo, que é espetacular, e eu acho que isso tem que ser levado, ontem mesmo eu comentei numa reunião, que isso tem que ser levado a Santos inteiro. Todo mundo toma café, os prédios, todas as moradias, todos os pontos comerciais. Então, essa parte do café é muito interessante, que é A gente vai receber aqui o pessoal do Composta e Cultiva. Então deixa que eles vão Logo falar menos, dando spoiler, Ana. Bem. E vocês fiquem, quando escutarem que vai vir esse pessoal, eu acho que é importantíssimo que você assista, que você veja, porque a gente passa a mudar totalmente o conceito e o como utilizar o que é o benefício que a gente pode fazer com todo esse resíduo. Separação, né? É isso aí. Bom, nós terminamos o segundo bloco por aqui. Nós voltamos já no terceiro bloco para fechar com chave de ouro esse raciocínio, explorando um pouco mais sobre o assunto de sustentabilidade da cidade de Santos. Voltamos agora para o último bloco, com os nossos colegas André e a Ana Angélica. E nós vamos jogar de uma forma lúdica, falando de engenharia, de arquitetura, de sustentabilidade, chegando nas mudanças climáticas. Que não diria mudanças, já digamos emergências. Eu acho que o último bloco vai ser pequeno para o tamanho desse assunto. Então, assim, falando de ODS, né, dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que são estabelecidos pela Agenda 2030 da ONU, eu quero ressaltar aqui o ODS 17, que reforça as nossas conexões, que é a que está acontecendo aqui hoje, que é a que acontece no Manifesto ESG da Autoridade Portuária, que faz com que muito conhecimento seja transbordado, né, com que vocês estejam no Comitê de ESG da Associação Comercial, com que nós estejamos na Semana do Meio Ambiente da Associação dos Engenheiros e Arquitetos. Então, essas conexões e essas parcerias são imprescindíveis para o que está acontecendo, porque sozinho realmente não se faz nada. Então, trazendo aqui alguns ODSs que, assim, peguei poucos, tá? Porque eu acredito que os 17 estão envolvidos mesmo nesse assunto. Mas como faremos, né? A gente falou de energia limpa e acessível, que é uma necessidade urgente, né, Ana? Migração das matrizes energéticas. É um grande polo de gerador de carbono, né, de alteração climática que a gente tem ainda. Como que a gente vai fazer? Indústria, inovação e infraestrutura resiliente,
né? Transformação eficiente e sustentável, falando do ODS 9, e cidades e comunidades sustentáveis, falando do ODS 11, com toda essa emergência climática que a gente tem. Temos aí poucos minutos, Ana, mas o que você tem para trazer? Como que está Santos quebrada pela maré? Vamos lá, mudanças climáticas. O que me entristece é porque eu venho de 42 anos de meio ambiente, né? E saí para ficar mais próximo. Essa mudança de sair do IBAMA é que eu senti a necessidade de estar mais próxima da cidade, do município, de estar agindo mais com o município, porque a minha visão é federal, estadual e municipal. Então, eu posso auxiliar muitas coisas que às vezes as pessoas ficam paradas, olhando e não sabem qual é o caminho à porta. Além de que nós temos capacidades aí na prefeitura que a gente tira o chapéu para os trabalhos que estão sendo desenvolvidos. Mas a gente sabe que pode dar uma ajuda de se facilitar. E com essa mudança climática, eu já venho batendo nisso há muito tempo, porque eu cansei de blá, 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 mimimi, de mememé, porque não, é uma realidade. As pessoas falam da mudança climática, tudo teoria. E as adaptações... E as ações, e a conscientização, porque até o momento, até acontecer Rio Grande do Sul, que eu boto esse marco, você via que as pessoas estavam assim flutuando, sabe? Será que está tendo? Ah, vai ser em 2050, vai ser em 2100. Poxa, o que era para chegar ao nível do mar em 2050, já chegou. E dia 25 a gente chegou na sobrecarga da Terra. Isso aí. Então, você tem que estar ligado que as coisas estão acontecendo e são sérias. Não é que todo mundo vai entrar em pânico porque o que vai acontecer. Não é nada disso. É ter consciência e começar a lidar e se adaptar para o que vem. Existem processos aí que a gente pode fazer, até citado pelo próprio Paul Guten, que Guten Pauli, né? Falei ao contrário. Onde, por exemplo, a própria dragagem, que tem muita gente que condena a dragagem. A dragagem tem que existir, porque senão para o porto e a economia e Santos vai para onde? Porque se não puder entrar no Porto de Santos, vai para outros portos. Sim. A gente tem que estar sempre atento. Isso é uma administração, a autoridade portuária sabe muito bem disso. Então, quando ele deu uma sugestão de todo esse resíduo ser retirado, a parte tóxica, e feito ilhas de proteção. Isso é um exemplo, tem que se estudar, é claro, tem que ser muito, mas é uma ideia. Então, tem pessoas que até você que está aí em casa, de repente tem uma ideia tão simples que se torna magnífica para quando vai se desenvolver. Então, a gente tem que estar atento, porque está acontecendo, isso eu bato há muito tempo e nós precisamos tomar providências. Eu sei que o nosso prefeito, eu sei que as autoridades governamentais estão cada vez se empenhando mais, mas vamos correr um pouco mais para adaptações e não para conversas. Conversas, palestras, isso não leva. E conscientização de das mudanças pessoas. Físicas mesmo, Sim, né? mudanças físicas, isso é o importante. E não adianta pegar e falar, vamos acabar com o carbono agora. É que nem se você tem uma doença. Se ela está muito adiantada, não adianta você querer começar o que você deveria ter feito lá no início, porque você não vai conter. Você já tem que partir para as atitudes e as ações que sejam realmente de adaptações que vão para a melhoria. Porque é uma judiação a gente ver fechar uma avenida da praia, porque não pode se passar que a areia, para quem passou, foi uma coisa assustadora. E o Rio de Janeiro também acontecendo, porque não é só aqui. São 2.160, 160, se não me engano, cidades no mundo que vão ser invadidas pela água. Vai acabar? Não, não é isso. Nós temos tecnologia avançada, nós temos maneira, mas nós temos que colocar isso em prática. Sim. Para podermos segurar essa onda que vem, porque o mar simplesmente
o nível elevou. Agora você diz, mas como na Terra cresceu mais? Não é isso. Nós tivemos um acréscimo do eixo, da movimentação do eixo da Terra. Sim. Isso, então tudo que estava mais para cá, ele vem para cá e vai e volta, porque as marés, por isso que existe. Sim. A mesma onda que bate em Santos é interessante, é a mesma que bate na África. Então, mas conforme o eixo da Terra, ela vai se posicionar diferentemente. Então, nós temos que estar preparados para isso e ensinarmos a população a conviver e como aceitar essas coisas que vêm por aí. E é claro que toda a sustentabilidade, todos os processos têm que ter responsabilidade em sustentabilidade, porque não é só isso, a gente ir fazer as adaptações, é você se adaptar a responsabilidade e respeito à natureza. Uhum. A natureza é mãe. Ela é a dona. E o que nós temos hoje aqui, nós estamos tomando de emprestado das futuras gerações. Então, nós temos por obrigação respeitarmos. Muito bom, Ana. Obrigada por tudo isso, obrigada por todos os anos de serviço prestado ao meio ambiente. Eu brinquei lá na reunião do comitê que nós adoramos a Ana sem colete, porque aí a gente pode aproveitar tudo o que ela tem de conhecimento de forma, totalmente livre, sem ser fiscal. Exatamente. Bom, a gente aproveita para agradecer muito a presença de vocês dois. Agradecemos também o serviço que vocês vêm prestando, sim, à sociedade, com tantas modernidades, com tantas ações sendo feitas pela Associação dos Engenheiros e Arquitetos. E fica o convite a todos para que visitem o site da associação, que lá as informações estão à disposição, os cursos, as informações de eventos. A gente deixa depois o link aqui na legenda. Então, só agradecer. Muito obrigada. Muito obrigada a você que nos acompanhou nesses 3 blocos e fica o convite para que conheça mais sobre a Associação dos Engenheiros e que seja um cidadão que vai participar aí das adaptações às emergências climáticas. Muito obrigada e até breve.